Estamos de volta para continuar falando sobre impressões latentes. No nosso conteúdo programático aqui da papiloscopia forense, da nossa disciplina, eu previa noções básicas em reações químicas, aqui aula 8, mas eu vou antecipar a aula 9, já que a gente estava falando de composição química das impressões digitais latentes, né, e do suor humano. Vou tratar agora do tema de superfície de depósito de impressões digitais, que seria a nossa aula 9, e depois a gente volta para a questão de análises químicas, de reações químicas, principalmente quando for falar dos reagentes de impressões digitais. Isso por uma questão didática, para ficar mais fácil da gente acompanhar. Então vamos falar agora sobre as superfícies aí de depósito, né, das impressões digitais, conhecer quais são os tipos de superfície, né, e a relevância desses materiais, né, onde as impressões digitais vão ser encontradas em cenas de crime, e ao final da aula vamos, da mesma forma que temos feito, né, com todas as outras, resolver algumas questões sobre esse tema específico. Por mais específico que seja o tema, existem questões para a gente poder resolver e se preparar para esse concurso aí que está por vir. Bom, vamos lá. A pele espessa, como a gente tem comentado, né, durante todo esse tempo, possui as cristas e os sulcos, né, na sua superfície, os poros na região apical, ou seja, no ápice das cristas de fricção, certo? É a pele que se faz presente nas palmas das mãos, nas plantas dos pés, na face ventral dos dedos, né? Então é onde a gente tem esse relevo da superfície da pele que vai ser usado para a finalidade da identificação humana, né? A papiloscopia forense, ela se baseia, como eu comentei com vocês no primeiro slide, né, da nossa aula, no princípio da troca de locar, de que todo contato deixa uma marca. Então, uma vez que um objeto é tocado, e a partir desse momento que a gente está falando de superfícies, a gente passa a chamar essas superfícies de suporte primário, ou seja, onde a impressão digital é encontrada, né, onde ela foi depositada. Então a gente tem aqui nessa figura mostrando essa bola aqui de bilhar sendo tocada e as impressões digitais deixadas aqui sobre a superfície dessa bola, né? Nesse caso, essas são impressões digitais latentes, né? São as impressões que não são possíveis a sua visualização, a não ser que a gente utilize um reagente químico específico. Mas nem todas as impressões, né, deixadas em locais de crime são impressões latentes. Comumente a gente chama de fragmentos de impressões digitais, então eu vou até colocar aqui fragmentos de impressões. Isso é o que corriqueiramente a gente chama, né? Impressões. Também pode chamar de fragmentos papiloscópicos ou papilares. Papiloscópicos. Esses são os termos que corriqueiramente a gente usa e eu já vi, né, em questões de concurso esses termos aparecerem, né? Nem todo mundo chama de impressão digital latente, que seria o termo mais correto, mais adequado, mas alguns chamam de fragmentos de impressões, né? Por que fragmentos de impressões? Porque não são impressões completas, né? Quando a gente toca o objeto, a gente deixa uma parte da nossa impressão na superfície desse objeto, né? Ou fragmentos papiloscópicos, né? Isso aqui seria o suporte primário. Na aula de revelação de impressões, a gente vai ver que é possível aplicar um reagente nessa impressão, né? Então, eu aplico aqui um reagente e depois eu promovo o que eu chamo de decalque, tá? E quando eu decalco essa impressão, ou seja, eu recupero ela com uma fita adesiva, eu levo para um suporte chamado de secundário. Suporte... Opa, aqui eu passei o slide sem querer. Secundário. Tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Não vou conseguir. Aqui o C. Depois vocês tentar improvisar aí. Secundário. Tá? Então, se eu decalcar essa impressão, aplico um pó revelador, por exemplo, um revelador físico, venho com a fita adesiva, tiro essa impressão da superfície dessa bola de bilhar e levo para uma cartolina, um papel branco, eu estou levando para um suporte secundário onde eu posso registrar todas as informações relativas a essa, onde eu busquei, a ocorrência, né, a perícia, que tipo de objeto foi encontrado, em que lugar da casa foi encontrado, né? Então essa descrição, né, que vai fazer parte da chamada cadeia de custódia,
que é o controle, né, sobre essa evidência, né, recuperada na cena do crime. Então isso vai ser feito nesse suporte secundário, via de regra, né? Em outras situações não é possível nem decalcar a impressão e a gente vai começar a conhecer um pouco mais, tá? Então os tipos de impressões, aqui tá o exemplo aumentado, né, das nossas impressões digitais latentes, aqui já estão visíveis, né? Então nesse caso em específico já teria sido aplicado um agente revelador para torná-las visíveis. Naturalmente elas não estariam visíveis, e aí seriam latentes. Mas os tipos de impressões que são encontradas em locais de crime são as latentes, como a gente está falando, que seriam as invisíveis, certo? Invisíveis. As patentes, que seriam chamadas de visíveis. Já vi chamando de, né, vou até colocar aqui, ou normais, mas a literatura internacional chama de patentes. E a gente tem as impressões plásticas, ou também chamadas de moldadas. Então são esses os 3 tipos de impressões que a gente pode encontrar em locais de crimes. Vamos conhecer, então, esses 3 tipos. As patentes são as impressões que já estão visíveis, né? Eu chamei de visíveis ou normais. Então, visíveis, o exemplo clássico são aquelas impressões sebáceas, né? Aquelas impressões ricas em sebo, ricas em oleosidade na lâmina de vidro, numa janela, numa superfície de vidro, que seja possível enxergar a impressão, como a gente está vendo aqui. Então, na impressão patente, eu não preciso de um revelador, de um agente revelador. Ela já está nítida, já está visível, eu posso fotografar, posso fazer o registro fotográfico dessa impressão, né? Já está nítida. Vou colocar aqui registro fotográfico. Ah, mas eu posso aplicar um agente revelador nela para melhorar esse contraste? Posso, sem dúvida eu posso. Mas convém fazer o registro fotográfico, uma vez que ela já está nítida, eu faço o registro fotográfico e depois faço a tentativa, né, aplico o reagente químico ou físico, né, é mais interessante dependendo da superfície, das condições dessa impressão, tá? Bom, as impressões ensanguentadas, tá, entintadas, enlameadas ou empoeiradas são também exemplos de impressões patentes. Então não são apenas as sebáceas, mas aquelas impressões, por exemplo, uma mão suja de tinta, né? Alguém sujou ali a mão com uma poeira, com pó escuro e acabou deixando a impressão na cena do crime. Aquilo também é uma impressão patente ou impressão visível, né? Aqui a gente tem o exemplo da impressão ensanguentada, né? Quando a papiloscopia surgiu, lá no final do século XIX, não existiam ainda agentes reveladores de impressão, não tinha pesquisa, né, para descobrir que tipo de componente químico tinha na impressão, para poder aplicar um agente específico para produzir cor, né? Então, esse aqui era o tipo de impressão mais utilizado no início da papiloscopia. Foi uma impressão ensanguentada que foi utilizada por Vucetich. A gente já comentou ele como pai da papiloscopia, né, aqui no Brasil, mas foi uma impressão ensanguentada utilizada por Vucetich na Argentina para resolver um caso, um crime de uma mãe contra seus 2 filhos, né, que foi o primeiro homicídio que foi resolvido pela papiloscopia. Foi uma impressão patente, né, uma impressão ensanguentada no portal de uma casa, né, em que 2 crianças tinham sido encontradas mortas e a impressão era da mãe das crianças, tá legal? Então esse é um caso emblemático. Quem quiser pesquisar depois, o nome da mãe é o caso chamado de Francesca Rojas, né? O caso Rojas, né? A gente escreve Rojas, mas é Rojas. Tá legal? Legal, então isso é uma impressão patente, uma impressão ensanguentada, enlameada, empoeirada, são impressões já visíveis, é possível ver as cristas e os sulcos, né? Mesmo aqui com a sujeira do sangue, é possível enxergar sem problema nenhum. E o uso de lanternas ou a luz forense, que é um laser, tá? Então aqui na luz forense é um laser num comprimento de onda específico, mas o uso de lanternas é sempre muito aconselhado, né? Que seja usado em locais de crime
busca de impressões patentes. É sempre o primeiro passo da gente, né? A gente chega numa cena de crime e procura essas impressões que já estejam nítidas, em que eu não precise aplicar um agente químico, né? A aplicação de agentes químicos sobre os objetos, né? Sobre a superfície, ela é uma etapa posterior. A primeira é sempre a busca pelas impressões visíveis, as impressões patentes. As impressões latentes, né, como a gente já falou várias vezes sobre elas, são as impressões que estão invisíveis. Aqui a gente tem um exemplo, né, comentei na aula anterior também, dessas gotículas, né, que formam as impressões, as cristas aqui das impressões, que é uma mistura suor-sebo, certo? Suor-sebo. Opa! O suor da glândula sudorípara écrina e o sebo da glândula sebácea. Então, mistura suor-sebo, é isso aqui. Elas vão requerer um método físico ou químico para a sua detecção. Então, elas não estão visíveis. Eu preciso aplicar um reagente, né? Aqui é o caso dos reagentes ou agentes reveladores. A gente vai precisar aplicar esses reveladores aqui, né? Para que essas cristas se tornem visíveis. A gente tem um bom contraste entre crista, né? Um bom contraste entre crista e entre sulco na impressão, tá legal? Bom, para isso é muito importante a análise da superfície onde as impressões se encontram. Então eu preciso analisar com calma essa superfície, saber o tipo de superfície, o tipo dessa superfície que vai ser determinante para o reagente que eu preciso utilizar. Tá? A gente vai entender um pouquinho mais já sobre isso. A escolha do revelador adequado ou a sequência de reveladores é fundamental para a detecção da impressão latente. Se eu utilizar um revelador inadequado, eu posso destruir. Tá? Vou até colocar aqui, ó, sob pena de destruir o vestígio. Se eu aplicar um revelador inadequado, eu posso destruir a prova e pode ser a única prova de um crime bárbaro, um crime de repercussão. Então é um momento de muita responsabilidade quando eu escolho o revelador certo, né, para aquela perícia, para recuperar aquelas impressões digitais. Ou uma sequência de reveladores, né, dependendo da situação, pode envolver uma sequência de materiais para revelação. A gente vai compreender isso melhor na aula de reveladores químicos, né, de impressões. E o terceiro tipo são as superfícies plásticas, as impressões plásticas, perdão, né, ou impressões chamadas de moldadas, tá? Moldadas. A gente está vendo aqui um exemplo já, né, de uma impressão moldada numa massa. No caso da massa de vidraceiro, né, que é muito comum em roubos a residências. A gente tem aquela massa que fica no vidro, segurando o vidro, e aí a pessoa que vai arrombar a janela deixa suas impressões ali na massa de vidraceiro. Fica uma impressão moldada, como a gente está vendo aqui, né, na massa, onde é perfeitamente possível enxergar as cristas e sulcos. E aí eu já faço uma pergunta para vocês. Numa impressão moldada como essa que a gente está vendo aqui na figura, essas linhas mais escuras, elas vão corresponder a cristas ou vão corresponder... Vai entrar em contato com essa massinha e as cristas vão promover essa deformação, né? Então, ó, a crista vai entrar em contato, promover a deformação. Aqui de novo promovendo essa deformação. O que acontece então? Gera uma imagem em que as cristas ficam escuras e os sulcos ficam claros, né? Ou seja, os sulcos vão ficar mais superficiais, as cristas mais profundas, no caso de uma impressão plástica ou impressão moldada, tá? Então, acontece em casos onde o substrato é flexível, tá, o suficiente no momento do contato para registrar os aspectos tridimensionais das cristas de fricção, tá? Então, os aspectos tridimensionais ficam registrados aqui na massinha, né, na massa. Cria-se o molde, por isso são chamadas de impressões moldadas, e acontecem em argila, em cera, então aqueles materiais de argila, e aí é interessante,
os registros arqueológicos, né, onde aquelas escavações realizadas no Antigo Egito recuperavam os objetos, umas taças de argila, aqueles materiais, né, que eram feitos pelas civilizações antigas, e nesses materiais aqui foi possível encontrar impressões digitais do tipo plásticas ou moldadas, né, impressões aí muito antigas mesmo, né, que ajudam a contar a história do desenvolvimento dessas civilizações, tá? Então, também são encontradas impressões plásticas em cera, no plástico derretido, né? Na China antiga se utilizava cera para selar cartas, né? Para selar cartas. E aí o imperador colocava lá a impressão digital naquela cera quente, né? Que selava a carta, como uma forma de oficializar o documento. Graxa, óleo, tinta pegajosa e materiais de silicone são também exemplos, né, de superfícies, né, que são flexíveis para gerar as impressões moldadas. Então, não é tão comum, mas acontece também em cenas de crime, esse tipo de superfície, esse tipo de impressão pode ser encontrada. E aí, o ideal nesse caso, né, não é um decalque, né, não é aplicar um agente revelador, um agente químico, nada disso. A impressão já está nítida, a gente já consegue ver com riqueza de detalhes essas cristas e sulcos, e o ideal nesse caso é a gente incidir a luz em uma angulação oblíqua. Então eu pego a lanterna, incido numa angulação oblíqua e consigo fazer o registro fotográfico, tá? Registro fotográfico da minha impressão moldada, né, ou da minha impressão plástica. Um detalhe muito importante sempre, né, no registro fotográfico de impressões, isso é importante para quando vocês já estiverem trabalhando efetivamente aí com a papiloscopia, é o uso da régua. Por quê? Eu preciso ter uma noção exata da dimensão. Quando a gente for falar em sistema EIFS, a gente vai ver que existe uma ferramenta no sistema que me permite fazer a medida da impressão. E eu preciso ter essa noção porque no banco de dados não adianta eu pesquisar uma impressão com a dimensão errada se no banco de dados aquilo não vai estar correspondente. Então essa é uma informação valiosa, tá? O uso da régua é muito importante nesse caso, né? Para eu ter a escala real da impressão. Vamos compreender agora alguns fatores envolvidos, né, na produção dessas impressões, sejam impressões latentes, né, sejam impressões patentes ou impressões moldadas, tá? O que a gente tem como fatores relevantes? Aqui a principal influência vai ser nas impressões latentes, tá? As condições envolvidas no contato entre as cristas de fricção e a superfície do objeto. Então, quais seriam essas condições que seriam relevantes o suficiente para promover uma mudança de qualidade ou que poderiam afetar a qualidade das impressões? Vamos colocar aqui, ó, afetam a qualidade das impressões digitais latentes. Condições de pré-transferência, no caso, a saúde da pele daquela pessoa, né? A composição do suor sebo da pessoa. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui uma pessoa com hiperidrose, como a gente está vendo nessa última figura aqui, ó. Deixa eu melhorar minha seta aqui, né? A gente está vendo uma mão com hiperidrose. É uma condição, né, uma doença em que a pessoa acaba tendo as suas glândulas sudoríparas muito estimuladas. Então, elas estão constantemente produzindo suor em grande abundância. As mãos chegam a pingar, né? Em alguns dos casos, tem um procedimento cirúrgico, inclusive para reduzir, né, esse estímulo nervoso, né, às glândulas sudoríparas écrinas. Mas uma pessoa que tenha um problema como esse vai gerar impressões essencialmente écrinas, né? Então não vai ser uma impressão, naturalmente a impressão dela vai ser écrina, não vai ser uma mistura de suor sebo comumente como a gente encontra, né? Outros fatores que podem influenciar: a idade da pessoa. A gente sabe que com o envelhecimento a qualidade das impressões tende a ser reduzida, tá? Então, por exemplo, uma pessoa idosa tem impressões latentes de qualidade inferior a uma pessoa jovem, porque a pele já não tem uma secreção
tão abundante, tão eficiente ali para garantir a flexibilidade da pele, né? A questão do suor também, a hidratação da pele e assim por diante, tá? Então, pessoas idosas têm uma certa perda de qualidade na sua secreção. Gênero é masculino ou feminino. Existem alguns estudos que vêm apontando diferenças químicas, né, nessa secreção da pele entre homens e mulheres, tá? Um detalhe interessante é o seguinte, que os indivíduos, antes da puberdade, enquanto a gente é criança, né, os seres humanos, enquanto crianças, a gente tem impressões que são mais écrinas do que sebáceas. E quando a gente atinge a puberdade, a gente tem o amadurecimento das glândulas sebáceas na nossa pele. Então a composição sebácea começa a ser produzida, né, em maior abundância com a puberdade. E aí a gente tem essa mudança na qualidade, então, entre impressões de crianças e impressões de adultos. E em casos que a gente tem sequestro de crianças, essas impressões elas tendem a desaparecer muito rapidamente, né, dos locais de crime. Tá? Então é por conta dessa característica mais écrina das impressões, mais do que sebácea. Né? O que mais? A ocupação do indivíduo. Então a gente imagina que esse indivíduo aqui que é pedreiro, né, que trabalha em construção, e ele tem uma mão extremamente desgastada, né, sua epiderme já bastante desgastada pela atividade, né, pelos agentes químicos aí em que ele entra em contato, tem até lesões, amputações aqui, né, no indicador. E essa ocupação pode afetar sim a qualidade da sua impressão. Imagina a quantidade de dano que não existe aqui nessa epiderme, certo? Isso obviamente vai afetar a qualidade da impressão. Doenças, né? Eu citei para vocês aqui a hiperidrose, a gente falou da síndrome de Naegeli, queratodermias, verrugas, tudo isso pode influenciar aquela psoríase, que é uma doença que envolve uma descamação, né, muito acentuada aí da epiderme. E a presença de contaminantes também pode afetar aí na qualidade da nossa impressão. Por exemplo, se a mão está suja com óleo de batata frita, e existe, por incrível que pareça, existe um estudo que avaliou o envelhecimento da impressão suja de batata frita, e essa impressão durou por bastante tempo. Eu acho que tem um slide sobre isso, a gente vai mostrar já já. Outros fatores envolvidos, então a gente falou de fatores de pré-transferência, ou seja, antes de produzir a impressão digital, esses fatores todos aqui são relevantes. A gente tem as condições de transferência, ou seja, no momento, né, do toque do objeto com o suporte primário, tá? Lembrando que superfície de objeto agora a gente chama de suporte primário. Então as condições do objeto são relevantes, né, são características, fatores, né, ligados à transferência do resíduo, né, da impressão, né, da secreção da pele. Então a gente tem a textura do objeto como algo relevante, a área da superfície do objeto, a curvatura ou forma do objeto, temperatura da superfície. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui uma bolinha de golfe, né, e que ela tem aqueles furinhos, né? Quantos outros objetos não têm texturas e formas diferentes? E esses furinhos vão afetar, né, de alguma maneira aqui as impressões latentes, né? A forma da impressão vai ficar distorcida de acordo com esses furinhos. Temperatura de superfície, imagina o capô de um carro a altas temperaturas, com incidência solar aqui direta, né? Imagina aqui uma incidência solar direta sobre a superfície aqui desse capô, a temperatura vai ficar bastante elevada. Isso vai afetar a produção da impressão naquele momento, né? A gente vai ter uma evaporação de água instantânea naquela impressão. A condensação sobre a superfície do objeto. Que mais? Presença de contaminantes na superfície, resíduos. Imagina uma superfície empoeirada, né? Vou colocar aqui, ó, uma superfície empoeirada. Obviamente que isso vai afetar a produção daquela impressão latente sobre a superfície, pode afetar a revelação posteriormente. E a pressão aplicada durante o contato também é muito importante, né, durante esse momento da transferência da impressão. Mas até a pressão, a força que eu exerço sobre o objeto pode afetar as impressões? Pode e vai afetar. A gente tem como exemplo
essa pesquisadora chamada Alice Maceo, lá de Las Vegas, né, uma verdadeira CSI Las Vegas, que trabalha com impressões digitais, né, seria uma papiloscopista de Las Vegas, e ela fez um estudo sobre a deformação da pele, um estudo bem interessante, que ela mostra que à medida que você aumenta a pressão, a força exercida sobre o objeto, né, então aqui a gente tem uma força pequena, aqui a gente tem uma força média, aqui a gente tem uma força grande aplicada sobre o objeto. A gente tem uma repercussão imediata na impressão latente gerada. Então, aqui a gente tem uma areazinha menor, cristas mais finas, aqui a gente aumenta essa área e, por fim, com a força maior, você tem uma área muito grande, cristas mais espessas, algumas regiões aqui que acabam gerando indefinições, né, das cristas pelo excesso de pressão, ok? E ela conclui, o que é mais interessante é que se é possível dizer como a pele se deformou a partir das impressões latentes encontradas no objeto, né, ou no suporte primário, é viável interpretar sobre como um determinado objeto foi manipulado. E ela conta casos muito interessantes, né, dessa análise sobre o contato, sobre a maneira como as impressões foram produzidas para a resolução de crimes. A gente observa que a maneira como o objeto é segurado sugere, né, as impressões gerais digitais deixadas sobre a superfície desse objeto vão sugerir exatamente a maneira como o objeto foi manipulado, né? Então aqui, né, esse eu seguro de uma maneira diferente. Tudo isso pode estar envolvido, né, que a impressão digital de um polegar no gatilho da arma, né, aqui é diferente. Então nem sempre encontrar a impressão digital de uma pessoa naquele objeto ou na arma do crime significa que ela é o autor do crime, né? Também é relevante esse tipo de análise, ok? Então fiz esse parênteses e agora voltar aqui para os fatores envolvidos, a gente tem as condições de pós-transferência, que seriam depois que a impressão foi produzida, né, e que tipo de condição que afeta. Aí seriam os fatores ambientais, né, os fatores climáticos, que afetam a qualidade das impressões após a sua deposição. O que a gente sabe da literatura científica, né, sobre isso? Que essa ação mecânica, ou seja, se o objeto não é bem preservado, alguém vai lá e mete a mão em cima, mesmo com luva, né, fica tocando o objeto, acaba promovendo uma ação mecânica que vai destruindo a impressão digital. O que mais? Água. Então, em contato com a água, a gente viu que não prejudica o componente sebáceo, mas acaba levando alguns componentes écrinos da impressão, contato com a água, né? Mas não destrói a impressão, mas afeta de alguma maneira, certo? A umidade pode afetar o processo de envelhecimento da impressão, pode favorecer a degradação, né? Ou dependendo da umidade também pode ajudar a manter essa impressão. Temperaturas elevadas tendem a envelhecer as impressões mais rapidamente. O fluxo de ar também tende a degradar as impressões, tirar a umidade da impressão, que pode afetar o seu processo de revelação. E o confinamento e exposição dessa impressão, se ela fica confinada num ambiente protegido, bem armazenado, por exemplo, no interior de um cofre, eu consigo recuperar essa impressão por mais tempo, ela fica preservada, né? Que seria um caso então de preservação dessa impressão digital latente. Então todas essas condições aqui vão ser muito importantes, né, para a minha possibilidade de recuperar ou não essa impressão. Aqui, olha que bacana essa imagem aqui da direita. Essa primeira figura foi uma impressão produzida há 10 dias. Só que contaminada com água, com Coca-Cola, no caso, né? Então a gente não tem uma boa imagem aqui de cristas e sulcos, né? Uma impressão de baixa qualidade, por mais que tenha sido produzida há 10 dias. E essa impressão da direita foi produzida há 2 anos e meio. Então, como é que eu tenho uma boa impressão, né, de 2 anos e meio e uma de baixa qualidade? Aqui eu vamos fazer aqui essa relação, né? Então, aqui, ó, 2,5 anos, boa qualidade. Certo? Beleza, essa impressão foi revelada depois, né, usando um pó de dióxido de titânio, tá? Que é isso aqui, ó, TiO2, a gente vai ver isso depois, né, na aula de reveladores. E é por isso que as cristas estão esbranquiçadas, é um pó branco, tá, para revelação. E foi possível porque essa impressão tinha contaminação com óleo de batata frita. Óleo de batata frita. E aí
os autores acompanharam durante 2 anos e meio e conseguiram recuperar uma impressão de boa qualidade, né? Excelente, a gente consegue ver cristas, sulcos e poros, né? Vários detalhes aí das cristas. Bom, o tipo de superfície vai ser extremamente relevante para essa recuperação. A identificação correta do tipo da superfície é um passo muito importante, tá, para o sucesso na revelação das impressões. Tá? E a gente tem basicamente os 2 grandes tipos de superfície seriam superfícies porosas e superfícies não porosas. As porosas seriam essas que têm fibras de celulose. A gente está vendo aqui uma imagem de MEV, né, microscopia eletrônica de varredura, onde a gente consegue ver as fibras aqui da celulose, seria uma chamada superfície porosa. E aqui a gente tem MEV também, tá? No caso da superfície do vidro, não porosa. Essa interação da impressão digital latente com os diferentes tipos de superfície vai ser muito relevante. Superfícies porosas, a gente tem que os componentes das impressões digitais vão sendo absorvidos pelo substrato, ou seja, pela matriz celulose, por essas fibras, né? Esses componentes químicos que a gente está comentando vão sendo absorvidos. E aí a gente tem como exemplos, né, os maiores exemplos de superfícies porosas, o papel, a cartolina, a madeira, né, e outras formas aí de celulose. Então a gente tem aqui jornais, né, temos papéis amassados, até papel higiênico, dependendo do caso, né, do local de crime que você está periciando, isso vai ser relevante. Vai ter que trabalhar com esse tipo de evidência também. Então a gente tem aqui documentos que são legais porque tem uma assinatura, né, tem muitas impressões digitais, foram bem manipulados. Jornais têm algo muito especial, né, que é a sua data de impressão, né, a data de impressão do jornal. Então a gente tem uma informação sobre o lapso temporal muito relevante, isso também para revistas, né, e outros papéis em geral. Então, tipo de superfície porosa clássico são os papéis, tá? Outro tipo de superfície é a não porosa, né? Não porosa. E a gente tem vários tipos aqui nesse caso. Né? Não absorvem o resíduo das impressões digitais, né? Eles repelem a umidade, então as impressões digitais ficam na sua superfície, mas não são absorvidas. Então se eu passar um pano por cima, né, eu removo a impressão digital. Se eu passar um produto químico, água e sabão, eu vou acabar removendo essa impressão digital. Exemplos clássicos: vidro, metais, plásticos, borracha, madeira pintada, né, envernizada também. Então a gente tem aqui o óculos escuro, né, capacete de motocicleta, são excelentes superfícies, né, pela nossa prática, facas aqui de aço, essa lâmina de aço também é muito boa, ferrolho de arma de fogo, né, revólver também são superfícies metálicas em que é possível recuperar. Borracha, aqui representado por essa luva, mas existem outros objetos. E sacolas plásticas, então, são superfícies excelentes, né? A maioria dos locais de crime você olha e acha que é só um lixo ali, mas você sabe que alguém tocou aquela sacola plástica e existem métodos de revelação mais adequados para esse tipo de superfície, tá legal? Então, nesse caso das superfícies não porosas, a gente vai ter impressões suscetíveis a danos e ao envelhecimento. Tá? Então, é o processo de envelhecimento. Outros tipos de superfície são as semiporosas, tá? Então as principais, porosa e não porosa, mas também existem as semiporosas, que têm uma natureza híbrida. Como exemplos temos as cartolinas brilhantes, né? As capas de revistas, né? Aquele material de capa de revista seria uma superfície semiporosa, e papel celofane. Nesse caso a gente pode usar diferentes métodos para revelação, às vezes até combinar métodos de revelação. E a gente tem substratos texturizados também, tá? Que são um grande problema para a revelação de impressões digitais, porque o contato da crista com a superfície ele é incompleto, ele vai gerar uma imagem toda fragmentada. Um exemplo é o plástico texturizado, tá? Agora, algumas pesquisas vêm desenvolvendo pós-granulações cada vez mais finas, né, e outros reagentes para permitir, né, essa boa revelação, né, de impressões digitais nesse tipo de superfície, né, nos plásticos texturizados. Bom, o procedimento principal para a recuperação das impressões, para encontrar as impressões no local, como eu comentei, inspeção visual primeiro, né, com as lanternas, com a fonte luminosa, para busca de impressões patentes.
o processamento sequencial da impressão, uso dos reveladores adequados, e o registro, tá legal? Dessas impressões reveladas em cada etapa, isso daqui para o controle de cadeia de custódia é essencial. Quais são os fatores que vão influenciar para a escolha do revelador? O tipo da impressão, né? Se a gente vê que é uma impressão sebácea, uma impressão patente sebácea, isso vai ser relevante para a gente, né? O tipo de substrato, superfície, se é porosa, se é não porosa, se é semiporosa, a textura, que mais? Condições do substrato, se está limpo, se está sujo, gorduroso, etc. As condições ambientais, né, antes e após a deposição das impressões, né, se a gente sabe que o local estava chovendo, né, se estava ensolarado, isso são condições que vão ser relevantes também para a escolha do reagente. Por exemplo, não adianta nada eu ter uma folha de papel muito úmida, né, e tentar aplicar um pó magnético para recuperar as impressões, né, isso não vai funcionar. Tempo transcorrido desde que o objeto foi manipulado, isso é importante porque se a impressão é muito envelhecida, alguns reagentes vão ser mais apropriados que outros. Danos causados por métodos de processamento não apropriados, se houve um dano na impressão, isso é relevante, se já foi aplicado um método inadequado, pode ter prejudicado a revelação ou posso aplicar um outro método para recuperar. Os exames subsequentes que vão ser realizados também é importante, né? Por exemplo, depois quando a gente estiver falando de técnicas de revelação, eu explico, dou alguns exemplos mais específicos sobre possíveis prejuízos a exames subsequentes, etc. A ordenação sequencial dos reagentes, né? Existe uma sequência específica de aplicação desses reagentes para a revelação das impressões, então não adianta eu aplicar um corante luminescente e depois o cianoacrilato eu vou destruir a impressão, a gente vai falar disso mais para frente. E a gravidade do crime também, o grau de prioridade desse crime, né? O quanto tempo eu tenho para dar a resposta, isso também vai ser fundamental nesse processo, tá legal? A manipulação de objetos sempre envolve o uso de luvas, como eu comentei na parte de necro, luva é essencial, aqui não seria diferente. Então, o principal EPI que a gente tem é a luva, nesse tipo de perícia. Agora, a luva não impede a destruição por ação mecânica, então é importante manipular o objeto nas áreas em que ele normalmente não seria tocado. Então, eu vou pensar onde é que as impressões digitais estão nesse objeto, e eu vou manipulá-lo, né, em regiões onde provavelmente elas não estariam, tá? E tem um acondicionamento, normalmente em sacolas plásticas ou sacolas de papel, tá? Tem que se evitar a umidade, ou seja, é importante que os objetos estejam secos antes do acondicionamento para evitar os fungos, né? Proliferação ali de fungos e outros micro-organismos, né, sobre a nossa evidência. E para objetos de superfície não porosa, é importante que esse acondicionamento esteja individualizado, ou seja, embalagens individuais, uma embalagem por objeto, para que eles não tenham contato entre eles e acabem destruindo, né, as impressões que estão ali na sua superfície. Vedação, identificação e descrição do local de recolhimento é uma etapa muito importante do nosso registro para a cadeia de custódia, tá, desse material, beleza? Então já a gente volta para resolver algumas questões sobre essa disciplina, né, sobre essa aula, beleza? Até já!